Fala galera do canal Tá Hypado. Neste vídeo, como você deve ter notado, eu vou trazer uma lista dos melhores filmes do primeiro semestre de 2025, mas isso levanta uma questão implícita. Existe uma diferença substancial entre o primeiro e o segundo semestre? Todos nós sabemos a resposta, é claro que sim. O segundo semestre do ano, o último terço na verdade, está repleto de filmes que prometem prêmios, e isso significa que está destinado a incluir muitos dos maiores sucessos do ano. Isso, por definição, parece tornar o primeiro semestre do ano uma versão menos impactante, mas honestamente não é assim que funciona. Grandes filmes são sempre grandes filmes, não importando em qual momento ou período do ano ele é lançado. Por exemplo, nessa lista inclui um ou dois filmes candidatos a prêmio, mas a essência que é mais atraente nesta metade do ano é que há uma mística especial em um bom filme que por alguma razão não é considerado um cavalo de corrida de prêmios. Será que Bolsa Preta de Steven Soderbergh acabará sendo indicado a melhor filme? Duvido seriamente, mas é uma joia preciosa. Vale lembrar que esta lista não está listada do pior ao melhor e nem o contrário. E vamos começar com Os Cavaleiros Altos, criminosamente subestimado, escrito por Nicolas Pileggi e dirigido por Barry Levinson. Não é uma espécie de Os Bons Companheiros, mas é um drama belo da vida real, intrincado em sua violência, repleto de camadas em sua sociopatologia, que conquista seu lugar em uma prateleira de grandes filmes sobre a máfia. É sobre os gangsters que você estava acostumado a ver antigamente, os velhos de óculos e chapéus que governam o submundo italiano nos anos 50 e 60. Robert De Niro interpreta dois deles, e embora tenha sido criticado por isso, o que De Niro traz nessa dupla atuação, surpreendentemente, é uma aula magistral de atuação. Como Frank Costello, ele é fatalmente civilizado, cortês e político, tentando viver no mundo real, enquanto Vitor Genovese é egoísta e impulsivo. Essa é a mesma e conhecida divisão de personagens clássicos como Charlie / Johnny Boy e Mitchell vs Sonny, que De Niro personifica esses inimigos mafiosos. Porém, sim, o filme foi um grande fracasso, indicando que a obra sangrenta da máfia em ritmo lento não é mais um gênero lucrativo. Bolsa Preta. Fizemos uma contagem em James Bond que mostrou que ele dormiu com mais de 60 mulheres ao longo da franquia 007, o que o torna um espião muito diferente de George Woodhouse, interpretado por Michael Fassbender, que é inabalavelmente fiel à sua esposa Kathleen, interpretada por Cate Blanchett. Esse sentimento é mútuo entre o casal, já que os agentes priorizam o relacionamento acima de tudo, incluindo salvar o mundo, e é por isso que George se decepciona ao descobrir que sua esposa pode ser uma informante. O thriller é elegante, inteligente e implacavelmente eficiente. E falando em Bond, Pierce Brosnan surge como o chefe do casal em um filme que oferece toda a intriga que se espera do gênero, além de um estudo de caso perspicaz sobre como funcionam os casamentos bem-sucedidos e como um pouco de segredo mantém as coisas apimentadas, desde que ambas as partes possam confiar plenamente uma na outra. Viole isso e você estará prestes a destruir não apenas a união, mas todo o mundo ocidental. Faça ela voltar, o raro filme de terror que vai perturbar seu sono. Seu fator assustador começa com a atuação perturbadora da protagonista como uma mãe adotiva, que acolhe dois irmãos órfãos, Andy, de 17 anos, e sua irmã cega, Piper, e continua com uma história de fundo mostrada em fitas VHS obscuras, ambientada em um culto macabro. Tudo isso pode soar um pouco exagerado, mas Faça Ela Voltar avança com uma lógica psicodélica distorcida de um sonho bizarro. Missão Impossível, o ajuste de contas final. Sim, é longo demais e nem todas as cenas são perfeitas. No entanto, há uma carga de terror no oitavo filme de Missão Impossível que infunde o espírito de ação improvisada de Ethan Hunt. O filme é um confronto existencial com o fim do mundo, enquanto a ameaça sinistra representada pela entidade, um pesadelo de IA descontrolada, aumenta os riscos do suspense.
como na memorável sequência em que Ethan rastreia o código-fonte da entidade flutuando pela carcaça de um submarino naufragado. É como se nossos batimentos cardíacos estivessem sincronizados com o suspense do perigo subaquático, e a atuação de Tom Cruise nunca se resume a navegar no jogo da espionagem. Ele cria um impulso emocional através do imprevisto, culminando em uma sequência prolongada de acrobacias aéreas como um espetáculo do tipo, não, isso não pode estar acontecendo, meu Deus, está mesmo, cuja emoção assustadora completa o significado do filme. O que Ethan fará para salvar o mundo é idêntico ao que Tom Cruise fará para salvar o filme. Minha amiga morta Zoe. Enquanto os Estados Unidos se preparam para a perspectiva de outra guerra estrangeira, a mensagem do drama ativista do veterano do exército americano, Carl Stokes, parece mais relevante do que nunca. A sociedade não faz o suficiente para ajudar aqueles que serviram seu país a se aclimatarem novamente à vida civil, mas tem sido uma adaptação turbulenta para Meredith, que se culpa pela morte da colega Zoe durante seu período de serviço no Afeganistão. A dupla jurou que sempre apoiaria um ao outro. Agora Meredith é assombrada por esse sentimento de culpa. E a partir daí, Zoe começa a aparecer em momentos importunos, fazendo piadas e interferindo na capacidade de Meredith de compartilhar suas sessões de terapia em grupo. Uma família normal. Os sucessos do gênero sul-coreano, como Round 1 e Parasita, provaram ser tão populares nos últimos anos que o público não precisa mais ser convencido a conferir alguma das novas exportações mais atraentes do país. Embora o drama tenso e moralmente de Jung Ji-ho tenha passado discretamente despercebido, o filme certamente o prenderá desde a primeira cena, na qual um motorista de carro esportivo inexplicavelmente furioso bate em um SUV. Esse ato inicial de agressão prepara o cenário para todos os tipos de emoções, inadvertidamente colocando dois irmãos um contra o outro, e um advogado que foi contratado para representar o motorista, enquanto o outro é um médico que luta para salvar a garota ferida que sobreviveu por poucos ao acidente. Mas isso é apenas o começo dos muitos dilemas éticos do filme, já que os filhos adolescentes dos irmãos cometem um crime inexplicável que torna essa família nada normal, tão atraente quanto os personagens de adolescência na Netflix. Pecadores é um filme de vampiros de cortar a garganta e um retrato latente e complexo de uma pequena comunidade do delta do Mississippi em 1932 e a história dos gêmeos do submundo Fumaça e Fuligem, interpretados por Michael B. Jordan, que retornam ao sul profundo para abrir um bar porque querem lucrar e querem fazer isso com um novo tipo de liberdade. Porém, através da música tocada no bar, acaba atraindo os vampiros como mariposas para uma fogueira, porque eles querem possuir essa música, sugá-la para dentro de si e destruí-la tudo ao mesmo tempo. Fórmula 1. Na década de 1990, Sonny Ayers era um piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. 30 anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e a se tornar o melhor do mundo. Desculpa, querida. A esta altura, os fãs da A24 provavelmente já perceberam que o adorado estúdio independente faz dois tipos de filmes: os filmes chocantes e perturbadores e dramas contemporâneos. Desculpa, querida não contém reviravoltas psicotrônicas e doentias, pertencendo à segunda categoria. A roteirista e diretora Eva Victor, que também estrela interpretando uma jovem e promissora estudante de pós-graduação chamada Agnes, cuja carreira acadêmica praticamente descarrilha quando seu orientador de tese cruza uma linha. O incidente ocorre fora das câmeras, mas redefine a forma como Agnes percebe o mundo. E agora, o último filme da lista, Extermínio, a Evolução. A palavra zumbi é dita apenas uma vez na sequência de Danny Boyle, e mesmo assim é dita por alguém do mundo exterior, o soldado sueco Eric, que tudo indica que foi exposto. Extermínio,
O thriller de 2002, que energizou o gênero, não apenas acelerou o fenômeno dos mortos-vivos, como também recentralizou nosso medo subjacente de zumbis, não em monstros devorando nossos cérebros, mas na ameaça de um contágio pelo sangue, razão pela qual essa franquia se refere a eles como os infectados, mas para onde o diretor e o roteirista deveriam levar uma sequência, agora que sobrevivemos coletivamente a uma pandemia no mundo real. Sua solução brilhante foi criar uma alegoria de como nossa espécie lida com a emergência tão perturbadora da sociedade, mostrando-nos o mundo pelos olhos de crianças jovens demais para se lembrarem dos tempos passados. Mas e aí, quantos filmes dessa lista você já assistiu? E qual foi o melhor filme que você assistiu até agora em 2025? Obrigado por terem assistido ao vídeo, espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e deixe o like para ajudar no crescimento do canal.